Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Quero dizer que é um prazer e uma honra completa de estar aqui. Vou ministrar antes do meu marido. Ó. Em todos os lugares. A gente nunca tinha vindo ao Mato Grosso, primeira vez. E já foi assim, um combo, né? Já conhecemos. Eu sei que é pouco, porque são muitas cidades e distantes, muito distantes uma da outra. Mas já foi, assim, mais do que precioso. Cada lugar que a gente chega, a gente fica mais encantado com as pessoas. Amém? Assim, cada lugar é tanto amor, é tanto carinho, é tanta receptividade que não tem como falar. Realmente tem sido, assim, constrangedor. Porque nós fomos em Cuiabá, depois nós fomos para a Pedra Preta, depois nós fomos para a Chapada, e agora nós estamos aqui para a glória de Jesus. Amém? E eu tenho certeza que vai ser muito poderoso, porque melhor é o final das coisas do que o início delas. E eu estou muito feliz, nós viemos comemorar 21 anos, como o pastor falou, 21 anos de casado. Nós vamos fazer, na realidade, amanhã. Amanhã, mas a gente já está comemorando aí, tem quase uma semana. E realmente não poderia ter sido um presente maior do que comemorar aqui com os irmãos. Muito obrigada, pastor, obrigada, pastora Carol, por esse convite, porque o título da conferência, né, eu falei, amor, tem até uma conferência. Eu falei, os irmãos são assim. E eu vi minha foto, eu falei, eu vou pregar por acaso? Só para eu saber. Sim, eu descobri porque eu me vi na foto. Eu falei, eu estou na foto porque eu vou pregar? Sim, eu falei, claro. Mas isso é uma expansão realmente, porque você vir aqui para comemorar aniversário de casamento e poder ministrar, quer dizer que isso realmente é um presente de Deus, amém? Fico muito feliz, eu amo ministrar a palavra, ainda mais para irmãos assim, tão sedentos, né? Estava vendo aqui, e tem um negócio aqui no Mato Grosso, meu marido fala dos pastores que são todos cheios de topete, né? Mas ele está querendo ficar cheio de topete, irmãos, ele vai ter o cabelo para fazer o topete. A gente vai voltar aqui, né, amor? Com topete. Mas eu vi também aqui as equipes de louvor, elas têm um gogó assim mais aprumado do que os outros, né? A irmã falando, eu falei, Jesus tem poder. Ela canta falando sem perder a voz. Eu falei, Jesus abençoa. Se eu falar assim, eu não consigo, eu canta. Falei, oh meu Deus, cada um tem o seu dom, né? Glória a Deus. Já que a gente não canta, a gente prega, viu, irmãos? Glória a Deus. Então, eu queria ministrar uma palavra para você, que quando falou sobre essa questão de expansão, né? Haja uma expansão. A palavra que veio no meu coração é a palavra, eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Fala para o irmão que está do seu lado, eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Quando você entra no avião, é a primeira coisa que eles te falam, não é? Principalmente que você vai voar ali, essas companhias aqui no Brasil, eles falam, eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. O cinto abre assim, fecha assim, isso aqui vai cair na sua frente, nananana. Você que viaja de avião já ouviu isso centenas de vezes. Você pode entrar para fazer uma viagem que faz escala, na hora que você desce, sobe de novo, eles falam de novo, não é assim? E aí, se um dia, Deus me livre, não vai acontecer, a gente estava com o irmão Zé contando de algumas coisas lá assim que já aconteceu, avião que cai, que desce de barriga, eu falei, misericórdia. E eu não quero saber disso, mas, caso viesse a acontecer, você ia esquecer, não ia? Você ia, gente. Se você falar agora, para que serve aquele banco? Como que sai o banco? Não é assim que trem que fala, que lá que o tal do banco que está embaixo de você, ele serve de apoio, se caso você cair no rio, você nem sabe dessas coisas, porque você não está nem ligando porque a pessoa está falando. Mas ele repete. Por quê? Porque aquilo, no caso de uma pressão, você vai precisar lembrar. Sim ou não? Então, eu queria te lembrar algumas coisas que, no caso de uma pressão, também na sua vida espiritual você vai precisar. Mas, às vezes, você fala, não, isso eu já sei. Não, é por isso que eu vim te falar. Não custa te lembrar. Eu não vou te falar nada novo. Mas eu quero te falar algo que eu sei que vai ser muito precioso no caso de uma pressão espiritual. E se você está aqui porque você quer expandir, eu quero te dizer, não tem expansão sem pressão. Queria que você fechasse seus olhos, você já orou por mim, mas eu queria orar por você, para que o Senhor possa imprimir essas verdades no seu coração, para que isso seja uma realidade, não só algo
não só pontos perdidos ou coisas que você precisa só saber, mas que isso seja uma realidade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa igreja, por esses irmãos preciosos, esses pastores abençoados. Senhor, eu quero te pedir que a mão do Senhor seja conosco nessa tarde, fala ao nosso coração. Senhor, imprime essas verdades, que a unção, o favor e a graça de Deus seja conosco. Pai, que o Senhor fale além de mim, que cada palavra seja ministrada e tocada no coração de cada irmão que está aqui, e que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria falar, para você não ficar tenso, são 6 pontos. Eu vou só comentar alguns deles, porque não dá para a gente ler tudo, mas é importante para depois você meditar. Primeira coisa, suas palavras afetam você e os que estão ao seu redor. Abre lá em Efésios 4, 29, se você está com a sua Bíblia aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que está falando aqui? Você já sabe. As suas palavras, elas têm poder. Eu não estou falando de palavra positiva, nem palavra ao léu. Estou falando de palavras que você diz com fé. Porque você pode ter fé em algo de Deus, mas você também pode ter fé em algo que não é de Deus. Tudo é fé. E você vai falar de acordo com o que você crê. Então, as suas palavras, elas têm muito poder. E aí a Bíblia diz aqui em Efésios, você precisa tomar cuidado com o que você fala. Por quê? Porque aquilo que você fala vai afetar você. Mas não afeta só você, afeta os que estão ao seu redor. Por que que afeta você primeiro? Porque você é a pessoa que mais se ouve. Sim ou não? Sim. Você é a pessoa que mais se ouve. E às vezes você fala consigo mesmo, né? Mulher, então, aleluia. É porque não dá para a gente falar tudo que a gente quer com o outro, né? Então a gente fala com a gente mesmo. Eu falo, não, porque você não vai fazer. Como que acontece? Como que a pessoa falou? Como que aconteceu? E a gente vai conversando com a gente. E aí você tem que tomar cuidado com o que você fala. Por quê? Porque isso te afeta. E afeta os outros ao seu redor. Vou te dar algum exemplo. Às vezes acontece uma circunstância na sua vida e você fala, mas eu não mudo mesmo. Não adianta, isso não vai mudar. Essa circunstância já está aí, tem tantos anos, não vou nem mais orar por isso. Vai começar o jejum, não vou mais colocar esse alvo, porque não resolve. Não adianta orar por aquela pessoa. Essa pessoa não muda. Quantos estão me entendendo? Você fala, não, pastora, mas olha, é uma realidade. Ué, depende qual realidade você quer declarar. Eu vou declarar a realidade do céu. Pode ser que ela ainda não se manifestou, mas eu vou declarar a realidade do céu. Eu não vou abrir a boca para falar ao contrário do que Deus quer falar, porque Ele já disse isso. Eu não sei se, com certeza você sabe, porque é uma das histórias que quase todo mundo conhece, igual de Davi e Golias, são dos espias. Lá em Números 13, 31, 33, mas eu quero te relembrar alguns pontos. Você lembra disso? Saíram 12 espias para poder olhar a terra que Deus queria dar para eles. Deus falou, a terra é boa, vai lá olhar. E aí, quando eles foram olhar a terra, você lembra disso? 10 espias falaram segundo aquilo que eles estavam vendo. Vamos ver o que aconteceu? Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E olha esse texto. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Era mentira o que eles estavam falando? Não era, irmãos, pode falar. Era mentira o que eles estavam falando? Não, era verdade. Naturalmente falando, era verdade. Mas eles não precisavam declarar isso. Por quê? Porque Deus já tinha dito para eles, essa terra que vocês vão é uma terra boa, que mana leite e mel.
Mas a hora que eles chegaram lá, eles falaram o quê? Não é bem como Deus disse. E olha aqui como é sério, lá em Números 14, no versículo 1, olha o que produziu a palavra deles. Naquela noite, toda a comunidade, fala comigo, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Você é líder. Sabia que você que está aqui é um líder? Só esses são líderes? Fala amém. Você é líder. Quando eu falo líder, não é de título. Você é líder. Você lidera onde você está. Você é um ministro. As suas palavras, elas têm peso. Elas têm peso. Hoje a gente estava conversando com o irmão e ele falando de uma circunstância em que alguém chegou para ele e falou algo ruim, pesado. Você nunca pensou em desfazer essa circunstância? Em acabar com esse sofrimento? Isso não era algo da parte de Deus. Ele queria simplesmente terminar com algo que Deus estava construindo, que Deus estava fazendo. Mas por que as pessoas às vezes falam isso? Porque elas falam sem pensar. E aí produzem isso aqui que aconteceu. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Esse povo, por conta de um relatório errado, um relatório natural, falou o quê? Era melhor ter voltado. Era melhor ter ficado lá. Era melhor nem ter saído de onde eu estava. Por quê? Porque aqui não presta, aqui é ruim, tá vendo? Olha aí o relatório, nós andamos, e olha onde que nós chegamos. Não vale. Tem um psicólogo americano que chama Rick Hansen, e ele fala o seguinte, que o ser humano é para algo negativo, é o ser humano, não é o crente cheio do Espírito, amém? O ser humano é para algo negativo como uma esponja, mas para algo positivo como um teflon. Esse é o ser humano, essa é a carne. Mas você que é cheio do Espírito não é assim, amém? Mas você precisa guerrear. Vou te dar um exemplo, principalmente mulher. Homem, acho que não liga muito. Eu posso sair daqui? Eu não posso andar não, né? Parece que tem uma câmera. Jesus amado, eu ficar quietinho é um negócio complexo, mas eu vou conseguir. Vou abraçar o púlpito. Você cortou o cabelo. Quando mulher corta o cabelo, ela já quer saber, né? E aí, ficou bom? Não é assim? Não precisa nem perguntar, ela faz assim. E aí, amor, gostou? 10 pessoas, você pergunta para 10. 9 falam, maravilhoso. Nossa, ficou ótimo, você rejuvenesceu. Uma coisa maravilhosa. Você fala, nossa, mesmo? Você rejuvenesceu, ficou muito bom. Mas aí tem um incircunciso que chega e fala, o que você fez no cabelo? Ela nem precisa da opinião dela. Entendeu? O que você fez no cabelo? Por quê? Não, só perguntei. Acabou os outros 9. Sim ou não? Se você não for uma pessoa cheia do Espírito, você vai deixar aquela uma que só fez uma pergunta, que não devia ter feito, né? O que você fez no cabelo? Já entendi tudo que ela quis dizer. Não é verdade? Mas quando ela fala isso, ela desfez os 9 elogios. Essa é a tendência nossa da carne. Porque você teve um culto poderoso, cheio do Espírito, foi maravilhoso, um monte de gente converteu, mas aí uma pessoa fala mal, fala algo ruim, uma palavra pesada, você fica com aquele mal. Tem 10 convertendo, mas um irmão foi embora, falando mal da liderança, da igreja, com o que você fica? Com falatório negativo. Ficava, porque hoje você não fica mais, amém? Segunda coisa que você precisa lembrar, se não for para falar algo bom, porque às vezes você fala assim, pastor, mas eu não estou tendo muita coisa boa para falar, não. Então, eu vou te dar o segundo ponto, que eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Se não tem algo bom para falar, fica calado. Fala para o irmão que está do seu lado isso. Se não tiver algo bom para falar, fica calado. Fala, não, pastor, a gente não pode dar opinião. Não, se for ruim, eu não quero, não. Entendeu? A minha teoria é assim, se não for para falar que está bonito, é melhor não falar. Não é verdade? Nós somos pregadores de boas novas. Se for para falar coisa ruim, já basta o diabo faz isso o tempo todo. Não é verdade? Se for para falar, meu marido fala isso e eu concordo.
crítica construtiva não vem de Deus. Já viu alguém sair bem de uma crítica construtiva? Constrói o quê? Só se for angústia, tristeza, depressão, abatimento. Construiu tudo isso. Não constrói nada, porque é crítica. Você já viu o Espírito Santo te criticando para te construir algo em você? Você já viu algo disso na palavra? Não tem. Então, se for para criticar, irmão, não fala. Com muito amor e carinho eu te falo isso aqui hoje. Vamos ficar calados, melhor não falar nada, deixa para lá. Por quê? Porque isso não vai ser bom para quem ouve. Vou te dar um exemplo na palavra. Você também sabe disso. Lá em Lucas, você sabe a história de Zacarias, que era pai de João Batista. A mulher dele, vamos ler aqui, ó, lá em Lucas 1, 18 ao 20. Zacarias perguntou ao anjo. Chegou o anjo Gabriel para ele e falou, olha, você e a sua esposa vão ter um filho. Tá bom? Isabel vai ficar grávida e vocês vão ter um filho. E aí, o que Zacarias falou para ele? Zacarias perguntou ao anjo, como pode ter certeza disso? Ou sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Deixa eu te dar só um tópico importante aqui. Homem fica velho, mulher avança em dias. Entendeu? Nunca fala para uma mulher que ela está velha, jamais. Porque a gente não fica velha, entendeu? Mulher avança em dias, amadurece. Mas não fica velha, imagina. Você viu que até o anjo falou aqui, ele não falou. Ele falou para o anjo que ele não é louco. Ele não é louco. Foi Zacarias. Não é louco de falar, eu sou velha e ela também, imagina. Nunca. Eu sou velha e ela avançada em dias. O anjo respondeu, sou o Gabriel que está sempre à presença de Deus. Fui enviado para transmitir essas boas novas. Nós fomos para transmitir o quê? Agora você ficará mudo. Estou te falando, o que eu estou te falando é bíblico. Não poderá falar até o fim do dia que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão em tempo oportuno. O que ele falou aqui? Você vai ficar mudo, sabe por quê? Porque você vai atrapalhar o milagre. Tem poder naquilo que você fala. Eu já vou repetir, não é palavra por palavra, não é pensamento positivo, pelo amor de Deus. Eu estou te falando que quanto mais você fala, mais você crê naquilo que você fala. Então, se já começou sem crer, ele falou, não vai dar certo, não. Até esse menino nascer, ele já declarou que perdeu o menino. Não, mas será que essa mulher vai conseguir mesmo? O que você está sentindo? Ai, não sei, eu não estou bem hoje, porque mulher grávida a gente nunca está bem, né? Ou a gente está com sono, a gente está com fome, a gente está tonto, ou não sei, a gente está grávida. Não é assim? Quantas já ficaram grávidas aqui, entende? É assim, não é assim? A gente fica assim, não sei o que a gente tem. Hoje a gente chora, né? A gente chora do nada. O que é que você não sei? Não sei porque eu estou chorando, não sei que eu não estou bem. Depois de estar bem. Enfim, a gente está grávida, né? Aí, ó, você sabe muito bem. Então, imagina ele que não entende disso falando com a mulher dele. Então, isso não ia dar certo. O que ele fez? Ficou mudo. Isso acontece conosco também. Por quê? Porque lá em Mateus 25, 29, abre lá. Todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, vai ser tirado. Então, se você tem pouca fé, quanto mais você vai tirando a sua fé, vai chegar um ponto que até a fé que você tinha, vai embora. Por quê? Porque Isabel podia estar com fé, eu acredito que ela estava, porque ela não ficou muda, né? Só ele. Aí, às vezes, a fé dela ia ser abalada por ele. Sabe que você está grávida mesmo? Está sentindo alguma coisa? Sabe que esse menino está desenvolvendo? Lá não tinha ultrassom, não, irmãos. Você imagina? Está desenvolvendo aí dentro? Está sentindo? Parou de mexer? Sabe que não morreu? Está velha, ué. Pode ter morrido. Imagina, são palavras de morte, não é assim? Eu lembro quando eu estava grávida do meu primeiro filho, tinha uma irmã da minha rede, todo mês ela chegava com uma tragédia do mês do meu filho, entendeu? Menina, esses dias eu conheci uma pessoa com 2 meses de gravidez, o cordão enrolou, não sei o que aconteceu, o menino morreu. Eu falei, entendi, que bênção. Aí no 6º mês ela falava, um monte de gente perde menino no 6º mês, sabia? Porque a fulana, a vizinha, eu falei, irmã, você está proibida, entendeu? Proibida de contar para mim qualquer tragédia com o menino. Por quê? Porque quando você está grávida, o diabo já faz isso, não faz?
ele te fala todas as tragédias que podem acontecer com o menino que está lá dentro, que você não enxerga, que você queria fazer ultrassom todo dia, para ver se ele está lá bonitinho. E alguém, usado por, né, nem vou te falar, fala para o seu tempo todo isso, te lembrando aquilo que pode acontecer de ruim. Não precisa lembrar a tragédia, irmão. O diabo já faz isso. Então, eu vou te contar algo que aconteceu comigo, que foi uma das experiências que eu tive com Deus em relação a essa questão de você ter aquilo que você declara. Eu tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos. Mas, antes do terceiro, eu tive um aborto. Eu engravidei e a gente, na realidade, foi uma gravidez anembrionada, desenvolveu, você vai lá fazer ultrassom, você não sente o coração, não vê o coração, não escuta o coração. Eu tive que fazer uma curetagem e esperar para engravidar de novo. Um mês depois eu engravidei novamente. E depois de 12 semanas de gravidez pós-aborto, eu tive um outro sangramento. Eu estava em Goiânia, na realidade, em Hidrolândia, na fazenda do meu sogro, e comecei a sangrar. Lembra que eu já tinha tido um aborto? Quando você tem um aborto, você já está sensibilizada, sim ou não? Você pensa, pode acontecer de novo. E foi exatamente isso que o diabo falou comigo. Você vai perder esse menino de novo. E eu fiquei naquela guerra, isso era 1h da manhã mais ou menos, eu comecei a sangrar, e eu falei assim, mas vamos para o pronto-socorro. Era em Hidrolândia, 1h da manhã, pensa. Mas nós achamos um pronto-socorro, eu entrei, sangrando, e aí a médica enviada do cão, chegou para mim e falou, você está sangrando? Eu falei, não, oh Deus. Eu falei, eu sou crente, Jesus. Eu falei, estou. Aí ela falou assim, quantas semanas? Eu falei, 12. Ah, já perdeu. Eu falei, oi. Ela falou, não, vamos fazer aqui, né, não é teste, não, vamos fazer aqui sei lá como é que eles falaram, deita aqui na maca, vamos olhar aqui, um toque. Deixa eu ver como é que está isso. Mas é certeza, 12ª semana, claro que você perdeu esse bebê, é normal. Eu falei, gente, normal para quem? Fiquei pensando, não tem condição. E eu sozinha, porque o Zé Maia não podia entrar. E aí ela pegou, irmãos, diante de Deus, ela pegou um coágulo assim, estourou assim, achei que era o seu bebê. Eu falei, gente, não é humano, não é uma pessoa que está aqui, não tem condição. Eu falei, graças a Deus não é, né? Aí ela falou assim, deixa eu te contar, 12ª semana é muito comum ter aborto, você já teve esses dias, então é um próximo aborto. Se a gente não curetar agora, você vai sangrar a noite inteira. Então, eu te sugiro o seguinte, quer que eu já te cureto? A gente já faz uma curetagem aqui agora, não sei se você sabe, curetagem é quando suga o resto que fica dentro do seu útero. Ela falou, já te cureto agora que você dorme tranquila. Aí eu fiquei pensando sozinha, pensa bem, eu tinha passado por um aborto, eu engravidei logo depois. Então eu ainda estava sensibilizada, meu organismo, eu estava sangrando há mais de hora, meu marido não estava lá, e uma médica enviada do inferno para conversar comigo. E aí nessa hora, Deus falou comigo, você tem o que você crê. Eu perguntei para ela, falei, doutora, só uma perguntinha, qual a porcentagem que tem desse bebê estar vivo? Ela falou, olha, para mim, 0. Mas se você quiser ficar, 1%. Falei, doutora, então quer dizer algo para a senhora. 1% para o meu Deus que multiplica 0 é mais que suficiente. Eu não vou curetar o meu bebê. Passar bem. Aí ela ficou me olhando, tudo bem. Então amanhã você volta. Vou te dar uma injeção ali para o via das dúvidas. Nessa hora eu saí, aí você pensa, agora você parou de sangrar, porque você teve fé. Não, sangrei o resto da noite. Sangrei o resto da noite. Cada sangramento, você tinha que fazer o quê? Exercer fé. Declarar a palavra. Crer e declarar. Crer e declarar. E eu lembro que eu só declarava, eu não perdi esse bebê. Esse bebê foi Deus que me deu. Eu não perdi esse bebê. E no outro dia, 10 horas da manhã, eu fui fazer o ultrassom para a glória de Jesus. Ele tinha descolado a placenta quase toda. E ela ficou por um fio. O médico falou comigo, o seu bebê está por um fio. Eu falei, glória a Jesus. Ele falou, mas ele está perfeito. Dá uma salva de palmas para o Senhor. E hoje ela está aí, tem 13 anos,
É a Maria Eduarda, linda, maravilhosa, perfeita, que o diabo queria fazer o quê? Sugar. Arrancar dentro do ventre. Sabe que o diabo faz isso com seus sonhos, com as promessas de Deus para você? Enquanto está tudo sangrando ao seu redor, o diabo fala o quê? Deixa eu curetar, porque resolve mais rápido o seu sofrimento. Vamos tirar isso rápido. Para que você vai ficar sofrendo desse jeito? Mas eu quero te dizer, você tem aquilo que você declara. O que você quer para a sua vida? Você precisa declarar, independente daquilo que você está vendo. Terceira coisa, traga à memória o que vai fortalecer a sua fé. Lamentações 3, 21, 24 fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que está falando aqui? Você acha que essa história que eu vivi com a Maria Eduarda foi algo que fortaleceu a minha fé? Eu era uma antes e me tornei uma depois dessa circunstância com a Maria Eduarda. Porque eu entendi. Falei, funciona. Funciona. A palavra de Deus é verdadeira. Aquilo que eu declaro, aquilo que eu creio, as promessas de Deus para mim, Ele é fiel para cumprir. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, eu vou crer. Isso fortaleceu a minha fé. E você acha que depois disso, o diabo parou de me atentar? Parou de pressionar e de mentir para você? Claro que não. Mas aí você tem que trazer a memória. Você traz a memória de alguma circunstância que você viveu. Eu coloquei aqui 1 Samuel 17, do 32 ao 37. Davi, quando ele foi lutar com o gigante, antes dele lutar com o gigante, a Bíblia diz que aconteceram muitas circunstâncias, mas no dia dele lutar com o gigante, quando ele chegou lá, como que ele foi recebido? Homem de Deus, cheio do Espírito. Eis que te digo, você é aquele ungido, separado para derrubar este gigante. Foi assim? Você conhece a história de Davi? Como que ele foi recebido pelo irmão? Tá, pelo irmão, só queria te lembrar que não foi pelo diabo. Foi pelo irmão. Olha que benção. Porque eu fui recebida pelo diabo, né, em forma de médica. Mas, ali, Davi foi recebido pelo irmão dele. O que o irmão falou para ele? O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui no lugar de gente grande? Eu estou parafraseando para você. Lugar de gente que sabe lutar. Lugar de gente que é guerreiro. Você é um menino. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Porque o que você faz é nada, você só cuida de pouca ovelha. Com quem você deixou aquele tantinho de ovelha que você tem? Você veio aqui só para demonstrar sua arrogância, sua presunção. Uau! Te deu fé? Deu, irmãos? Como é que você se sentiu ouvindo isso? O que você veio para cá? Metida, arrogante. Você está achando que você é quem? Foi desse jeito que ele foi recebido. Aí o que ele fez? Desviou. Falou, ixi, vou nem mexer aqui. Foi conversar com Saul. Quando ele chegou lá e foi falar com Saul, Saul falou para ele o quê? Você não pode pelejar, Davi. Você é muito moço. E Saul e Golias é muito... Ele já sabe lutar, ele é guerreiro desde a infância. E você é muito menino. Você nem sabe guerrear. O que Davi falou para ele? O que eu quero falar com você agora. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Eu nunca matei gigante mesmo, não. Mas eu vou trazer a memória para você aquilo que me dá esperança. Eu vou te dizer que eu tenho uma história com Deus. Quando vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria. E livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim, feria o teu servo leão, como o urso. Fala comigo, leão e urso. Assim será. Fala para o irmão que está do seu lado. Assim será. Com este incircunciso filisteu, como um deles. Isso é poderoso demais. Sabe o que ele está falando? É o seguinte, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Eu nunca matei gigante, não. Mas eu tenho certeza que quando eu matei o leão e matei o urso, foi pela força do Senhor. Então eu quero dizer, vai ser assim com esse incircunciso. Então, quem segurou aquele bebê no meu ventre não fui eu. Porque não tem como você segurar bebê dentro de ventre.
Não tem como você fazer ele desenvolver. Não tem como você parar de sangrar. Você não tem como fazer nada. Nem os médicos conseguem. Se o organismo mesmo, ou o próprio Deus, não quiser, não tem como você fazer. Nada. Ninguém mata leão e urso. Você conhece muita gente? Aí, tudo bem aqui, né? Que a gente tem onça. Não sei se você conhece alguém que já matou, né? Mas não é muito comum. E Davi estava falando aqui. Eu tenho experiência com Deus. Eu já matei leão e já matei urso. Esse incircunciso vai ser da mesma maneira. Qual é o seu leão e qual é o seu urso? Você tem um leão. Você tem um urso. Agora está aparecendo um gigante. Qual que é o problema? Nenhum. Às vezes a diferença é o tamanho dele. Às vezes a diferença é a arma que você vai ter que usar. Mas a força com qual você vai guerrear é a mesma. O que foi que ele falou aqui? Disse mais Davi: assim feriria o urso leão, assim como este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Me livrará também das mãos deste filisteu. Isso é algo que você precisa imprimir no seu coração. O mesmo Deus que livrou Davi das garras do leão e do urso, livrou de Golias. Mas na hora que você vai enfrentar Golias, o que ele fala para você? Não tem condição. Olha o tamanho disso. Como é que você vai guerrear com ele? Lembra do que foi que o seu irmão falou? Lembra do que Saul falou? É melhor você ficar quieto. Mexe com isso não. Vai dar muito ruim para você. Não vai dar certo. Uma coisa é lutar com o leão e com o urso, outra coisa é lutar com o gigante. Quantos estão me entendendo? É isso que o diabo fala para você. Mas você tem que falar como Davi. Vou te dar um outro exemplo na palavra. Lá em Marcos 8:17, você lembra da multiplicação dos pães. Porque isso aqui está falando de coisa financeira. Então, na multiplicação dos pães, você lembra disso? Jesus multiplicou os pães uma vez, depois ele foi lá, multiplicou a segunda vez, sobraram alguns pães, e aí os discípulos esqueceram de levar os benditos pães. E lá em Marcos 8:17, eles estavam discutindo quem foi que deixou o pão para trás. Estava lá, eles discutindo. E aí o que Jesus fala para eles? Jesus, percebendo-os, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvido, não ouvis? Pensa bem, não era de pão que Jesus estava falando. Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. Ou seja, eles lembravam. E de quando partiu 7 pães, para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Respondeu, 7. Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Quantos estão me entendendo? O que Jesus estava falando para eles aqui? Meu querido, não é possível. Não é possível. Eu já multipliquei uma vez. Sobrou pão. E a Bíblia diz que eles comeram tanto quanto quiseram. Não foi assim um pedacinho para cada um não, tá, irmão? Larga de ser guloso. É assim, só isso, tá? Só esse pedacinho está muito bom. Não, foi tanto quanto eles quiseram. Multiplicou e sobrou. Aí ele falou, bom, vamos multiplicar de novo, né? Porque uma vez, às vezes não deu. Vamos multiplicar de novo. Multiplicou e sobrou. Aí eles esqueceram os benditos dos pães que sobraram. E eles estavam lá discutindo, e agora a gente vai comer o quê? Também você não pensa em nada, você larga os pães para trás, e agora a gente vai comer o quê? Como é que a gente faz? E Jesus falou, não é possível uma coisa dessa. Ai, vamos lá, vamos lembrar. Primeira vez que eu multipliquei, sobrou quanto? Aí eles lembraram. Ah, sobrou. E a segunda vez que a gente multiplicou? Sobrou? Sobrou. E aí? Não entenderam ainda? Não caiu a ficha? O que isso está falando para mim e para você? Quantas vezes você já viu o agir de Deus na sua vida, na sua área financeira? Levanta a sua mão. Você já teve algum tempo de Deus que você fala, não tem condição? Se não fosse Deus,
Isso aqui não tinha jeito. Uma vez. Aí você passa uma pressão de novo. Você fala, Senhor, tudo bem, aquele boleto era de 1.000, mas esse é 10. Aí Deus fala, aleluia, vamos lá. Paga de novo o boleto de 10. Aí você fala, Jesus maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aí vem um de 100. Você fala, Senhor, 1.010 eu tenho fé, mas 100. E aí o que o Senhor está falando para você? Não é possível. Você acha que realmente faz diferença o quanto que eu multiplico? Porque não podia ser o mesmo tanto que Deus usou para multiplicar, e o mesmo tanto que sobrou, não. É tudo diferente. Um ele usou 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou e sobrou um tanto. O outro ele usou 7 pães, sobrou outro. Então assim, é para dizer o seguinte, eu faço tanto quanto eu quiser. Mas tem uma coisa que não muda, é abundante. Tem uma coisa que não muda, sobra. Vai muito além do que você pediu, pensou ou imaginou. Esse é o meu e o seu Deus. Só que quando você está passando por pressão, você fala, não, essa é grande demais, né? E agora a gente tem pão nenhum, entendeu? Assim, porque primeiro ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele multiplicou. O outro tinha 7, agora não tem nenhum, entendeu? Se precisar multiplicar, vai multiplicar com o quê? Você vê, agora não dá. Aí Deus está falando, você acha que realmente eu preciso de pão? Você acha que se eu quiser multiplicar do 0, eu não sou capaz? É mais ou menos isso que Deus está falando comigo e com você. Mas você acha o seguinte, não, isso já é demais, Senhor. Então, quero dizer algo para você. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Quando o diabo quiser dizer para você que não tem jeito, que não vai funcionar, que dessa vez vai faltar, traz à memória aquilo que te dá esperança. Vou contar uma história rapidinho para você. No ano de 2016, nós fomos para a rua, aleluia. Para a rua mesmo. A gente estava num prédio maravilhoso, de 1.200 lugares, e aí veio essa pressão financeira horrorosa, e aconteceram muitas circunstâncias em que a gente não conseguiu ficar mais no prédio, nós fomos para a rua. A rua mesmo, irmão, assim, a lanchonete era na rua, e a gente foi para a rua. Porque lá não pagava aluguel. Nós fomos para a rua. E ficamos lá por 2 anos completos. 2 anos. E é tão assim interessante que era ao lado do prédio, para você assim poder lembrar do seu tempo de glória, entendeu? Pra você não esquecer. Porque você estava do lado. E você acha que o que nos sustentou para permanecer ali? Quando você trazia à memória aquilo que te dava esperança. Por quê? Porque as suas circunstâncias ao redor não te davam esperança de nada. Você acha que na rua te dá alguma esperança, pastor? Não tinha ar, não tinha ventilador, não, até o ventilador a gente conseguiu colocar. Foi uma benção, na rua. Quando chovia, os irmãos tinham que levantar o pé, porque a água... é rua, irmão, rua é rua. Não tinha piso, não, era asfalto. Um dia a gente mostra as fotos. Está lá no Instagram, vai lá dar uma olhada, você vai ver. Mas isso tudo, naquela época em que a gente estava lá, não tinha muita coisa para dar esperança, não. Mas sabe o que dava esperança? Na hora que você lembrava. Fala, Senhor, o Senhor já segurou um bebê no meu ventre por um fio. Eu estou por um fio agora. Eu estou por um fio. Então eu preciso que o Senhor me segure. Eu preciso que o Senhor não me deixe desistir. Eu preciso que o Senhor não me deixe voltar para trás. Eu preciso que o Senhor me ajude a permanecer, porque eu sei que isso é uma tribulação, é leve, é momentânea e vai passar. Quantos estão me entendendo? E passou, fala glória a Deus. Nós não estamos na rua mais. Nós estamos num prédio maravilhoso. Está convidado aí em Belo Horizonte conhecer, amém? Mas foram 2 anos completos. Quero te lembrar que às vezes a sua leve e momentânea tribulação, ela vai passar. Mas no momento em que você está nela, você precisa trazer à memória o que te dá esperança. E aí eu entro no 4º ponto, que é exatamente sobre isso. No meio da pressão, você não pode tirar conclusões no meio do processo. Por quê? Porque se você tirar conclusão no meio do processo, você não vai compreender o que Deus quer. Isso é em tudo. Você já viu pintor? Eles não pintam normal. Eles começam a pintar uns rabiscos, uns trem esquisitos, você não entende o que ele vai pintar. Não é assim? Já viu aqueles artistas?
Você fala do que vai sair aí. Você não sabe se você está desenhando uma pessoa, um cavalo, se você está desenhando um rio, nada. Você não sabe se é só um rabisco, porque tem coisa abstrata que você não entende. Mas você precisa ver o quadro completo para você entender o artista. Mas se você quiser tirar a conclusão só enquanto ele fez os primeiros rabiscos, você vai concluir errado. Você nem vai valorizar o quadro. Por quê? Porque você tirou a conclusão no tempo errado. Então, eu queria te lembrar disso. Lá em Josué 6. Você lembra das muralhas de Jericó? Quantos aqui conhecem? Estou passeando na Bíblia, irmãos, que aqui é conferência de líder, né? Aleluia. Então, você lembra das muralhas de Jericó. O que foi que Deus falou? Eu vou derrubar. Olha aqui, ó. Josué 6, versículo 2. Então, disse o Senhor a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Ele falou para ele o seguinte, ó, eu já entreguei. Já dei na sua mão, pela fé. Não quer dizer que eles chegaram lá amarrados, não, irmãos, tá? Tem muita coisa que Deus simplesmente te entregou. Agora, você vai receber ou não, depende da sua fé. Foi isso aqui. Ele falou, eu já te entreguei. Mas aí, o que você quer que entregue? Você chega amarrado, não é não? Chega esses homens de guerra, tudo amarrado já, e te dá a chave da cidade. É assim que a gente queria, não era? Pelo menos eu. Mas aqui ele falou o quê? Eu já te entreguei. Porém, vamos lá. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante, fala comigo, 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Fala comigo, no 7º dia. Marchem todos, fala comigo, 7 vezes. Ao redor da cidade, os sacerdotes toquem as trombetas. Vamos imaginar. Eu gosto de imaginar, sendo sou pastora de criança, vamos imaginar. Eu já te entreguei Jericó. Jericó, irmãos, não é que tinha assim um murinho, não. Não é uma cerquinha, não. Era a muralha de Jericó. E aí Deus fala para ele, pastor, te dei a cidade. E eu te dei esses homens também dessa cidade. Então vamos fazer o seguinte. Se Deus falasse que você ia ter dificuldade de fazer. Imagina naquela época que você nunca tinha visto uma muralha cair. Aí Deus falou para ele, mas é o seguinte, você vai juntar todo mundo, viu, pastor? Vocês vão rodar 7 vezes. Vocês vão rodar 6 vezes, uma vez por dia, por 6 dias. No 7º dia, vocês vão rodar 7 vezes. E aí vocês vão gritar e a muralha vai cair. O pastor é doido. Oi, pastor, repete só um pouco, eu perdi. Como que é isso? Não, rodar, gritar, e a muralha vai cair. Entendi, pastor, nossa, que bênção. Claro. Irmãos, é fácil de crer nisso? É porque você acha bonitinho, né? Mas não é não. São muralhas que iam cair com grito. Só que aí, porque Deus sabe que isso não é fácil de crer, olha tanto que Deus é maravilhoso. No versículo 10 ele diz o seguinte, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem brado de guerra, não levantem a voz, fala comigo, não digam palavra alguma, até o dia que eu ordenar. Então, gritarão. O que ele falou? Tem conversinha não, viu, irmão? Por quê? Porque você imagina a irmãzinha conversando, pastor, na terceira volta do 3º dia. Na primeira volta do 3º dia. Ô, irmã, você acha que realmente vai cair isso? Você está com fé? Não, sabe o que é, pastor? Porque eu ouvi lá o fulano falar que o pastor não está bem. Como assim, gente? Presta atenção, essa muralha é longa. Nós estamos aqui, questão de menina andando, é porque não tem menino. Certeza que está com as ideias que é essa. Não tem um jeito mais fácil. Vamos guerrear, vamos entrar, vamos decapitar o povo. Agora gritar, andar em volta de muralha e gritar. Ai, que falta de noção. Ai, pelo amor de Jesus. Você imagina, você consegue imaginar? Não fala que você ia ser essa, não, irmã. Nunca. Mas você ia estar lá. Aí imagina a 6ª volta no 7º dia. Porque eu fico imaginando assim. Você não ia querer que desse pelo menos assim, a cada volta uma trincadinha? Você ia querer? Tipo, né, aqueles Spielberg, né? Que tem aquele trem assim, aqueles efeitos. Cada volta, a hora que você terminava a volta, fazia tá. Você fala, gente, olha lá, Deus está fazendo, trincou. Na 2ª volta, rola uma pedrinha. Você fala, vai vir, vai para baixo, vai cair. Na 7ª, você fala, pronto, agora foi. Não aconteceu nada, irmão. Nada. Te dá angústia, não?
Ó, que você termina a volta, você fala, gente, não acredito que amanhã tem outra. Eu não estou acreditando nisso não, gente. Vai ser besta, eu vou fazer isso que o pastor falou mesmo. Crendo, com todas as minhas forças que esse trem vai cair. Vão lá. Você não está se colocando no lugar, não, irmãos? Quero te dizer, tem uma muralha na sua vida. Que o Senhor já falou para você. Às vezes algo mais absurdo do que dar a volta em volta dela e gritar. Aí você fala, tá bom, pastor. E você acha que se eu fizer isso, vai cair? Pois eu quero te dizer algo. Vai cair a muralha. Mas você não pode tirar conclusões no meio do processo. Porque às vezes alguém vai chegar para você e falar, você não acha que uma muralha vai cair de uma vez acima? Vai não. Se realmente fosse cair e esse pastor fosse homem de Deus e estivesse dando essa direção, tinha que ter dado pelo menos uma trincadinha. Você acha que vai ser assim, puf, do nada? A unção vai vir e vai cair. Por favor, né? Eu sou crente, mas não sou bobo. Não é assim? Que às vezes a pessoa fala, você acha que vai mudar a sua realidade do nada? Vai mudar do nada. Se Deus falou que é do nada, é do nada. E eu vou crer até o fim que é do nada, porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, faz do zero. É o Deus que você serve do zero também? Eu não sei em que dia que você está, mas eu quero te dizer que a muralha só caiu no 7º dia, na 7ª volta. Só que tem muita gente que eu acredito que foi embora, antes de completarem as voltas. Porque ele falou, esse trem não vai funcionar não, vamos embora. Esse não viu a muralha cair. Mas eu quero te dizer, você não é daqueles que retrocede, amém? Você é aquele que vai completar tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso eu vou te falar, 5º ponto. Só fale com a pessoa certa. Agora vamos lá para Eliseu. 2 Reis 4. Fala sobre Eliseu e a sunamita. Tem muita Bíblia para você meditar aí. Vou te resumir a história aqui. A sunamita era uma mulher rica, que todas as vezes que Eliseu passava por lá, ela fazia com ele igual vocês fizeram aqui com a gente. Tratou de uma forma assim, ó, sem precedentes. Construiu um quarto, colocou uma cama, uma mesa e falou, esse homem de Deus, toda vez que passar aqui, ele vai ter que dormir nesse lugar. E aí, recebeu assim esse homem, o Eliseu, e aí ele falou com Geazi, gente, essa mulher é uma bênção, ela tem abençoado tanta gente, o que a gente pode fazer por ela? Ela falou, olha, ela não tem filho, tá vendo? Ela não tem filho, não sei a idade dela, mas o marido dela é velho. Você vê que Deus cuida, não fala assim de mulher. Você tem que ter cuidado também, só uma dica. E aí ele falou, então eu vou orar, essa mulher vai ter um filho, daqui a 1 ano ela vai ter um filho. Ela teve o filho cresceu. Porém, nesse dia aqui, em 2 Reis 4:20, ele tomou e levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Quem morreu? Fala assim, o filho da sunamita. E subiu ela, eu quero que você preste atenção, você tem que entrar na história. Você saiu lá do Jericó, agora vem aqui com a sunamita. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele, por que vais hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Fala para o irmão que está do seu lado, tudo vai bem. Deixa eu te explicar aqui, não era o homem passando por pressão financeira ou pressão espiritual e que a mulher pergunta, tá tudo bem, amor? Você sabe que não está? E ele fala, tá tudo bem, amor, pode ficar em paz. Não é não, era a mulher. O filho dos dois morreu no joelho dela, ela carregou o menino, que tinha o quê? Mais ou menos, mais de 10 anos, devia ter 10 a 12 anos, carregou o menino, colocou na cama, o marido dela pergunta para ela, tá tudo bem? Não era hora dela desabar? Essa mulher forte aí, fala comigo. Por que você não está entendendo? Aquele homem veio aqui, profetizou, liberou, esse menino nasceu, mas morreu, amor. Agora o que vai ser da gente? Morreu. Não era hora? Mas o que ela falou para ele? Tá tudo bem, viu? Preocupa não. Eu só preciso que você me dê o jumento, porque agora eu vou falar com o homem de Deus. E ela foi.
E disse ele, por que vais... Tudo bem. Então abalardou a jumenta e disse ao servo, guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus, de longe disse a Geazi, que era o servo de Eliseu, vai, eis a sunamita. Agora, pois, corre e diz-lhe, vai tudo bem contigo? A mesma pergunta. Vai bem o seu marido? Vai bem o seu filho? Ele perguntou exatamente do filho. Para o discípulo do profeta. Olha a resposta dela, grifa. E ela disse, vai bem. Isso não te choca? Por quê? Porque ela precisava falar com a pessoa certa. Se você resolve falar com a pessoa errada, você perde tempo para ver o milagre. Se ela resolvesse falar com o marido dela, ela ia estar gastando tempo de ver o milagre, porque não era o marido dela que ia resolver. Se ela perdesse tempo com Geazi, ela ia perder tempo de ver o milagre, porque não era o discípulo que ia resolver. Era o profeta. Mas isso aqui não estou falando de uma pessoa, está falando do próprio Senhor. Tem coisa que não adianta você falar com o vizinho, com a mãe, com o parente, com a sogra, com a tia, com o pastor. Você precisa falar com Deus. Só que às vezes você fica perdendo tempo em dar explicação, em conversar, em falar tudo que está acontecendo com a pessoa errada. Eu não estou dizendo que você não precisa compartilhar, não estou dizendo que você não precisa receber conselhos, ou que você não precisa receber uma oração. Claro que tudo isso é importante. Só estou dizendo que tem circunstâncias que você já falou com todo mundo, mas ainda não decidiu falar com a pessoa que resolve. Você precisa falar com a pessoa certa. O que ela fez? Ela foi aos pés de Eliseu e falou, você vai resolver. Eliseu ainda falou, Geazi, vai lá resolver o problema. Leva o meu cajado. O que foi que ela falou para ele? Eu só saio daqui com você. Eu só vou embora se você for comigo, porque foi você que orou, foi você que foi usado, e é você que vai lá ressuscitar esse menino. Isso aqui fala de você falar com a pessoa certa. Quantos estão me entendendo? O diabo sempre quer fazer você perder tempo. Sempre ele quer colocar pedrinha no seu caminho para que você possa ser impedido de chegar onde você tem que chegar. Vou te lembrar aqui de Davi. Davi tinha Golias para ele derrubar. Ele precisava matar Golias, porque a vida de Davi nunca mais foi a mesma depois de quê? Golias. Mas vamos relembrar aqui quantas pedrinhas que o diabo colocou na frente de Davi para que ele pudesse atrasar, para que ele pudesse ficar preso nisso. Então a primeira, chegou lá para ungir, Samuel foi lá ungir um dos filhos de Jessé. Onde que Davi estava, irmãos? Não estava. Estava lá com as poucas ovelhas dele, porque nem o pai dele lembrou ele de chamar para um jantar importante. Ele podia ter ficado mal, não podia não, ele podia ter ficado lá. Não, porque nem meu pai me ama. Nem meu pai reconhece a unção que está sobre mim. Nem para participar de um jantar eu sou chamado. Ele não ia ter chegado em Golias. Mas ele, estava lá, não chamou, ótimo. Chamou, ótimo também. Ele foi para o jantar. Depois do jantar ele foi ungido rei. Irmãos, presta atenção. Ele foi ungido rei na frente de todos os irmãos e do pai. Mudou o que mesmo? Não, fala comigo, nada. Não mudou nada. Ele não podia ter ficado mal? Não, gente, nem depois de Samuel, um homem do nível de Samuel, que vem aqui, me unge, esse povo me reconhece. Não é possível. Por quê? Todo mundo foi para a guerra. E ele ficou o quê? Cuidando das poucas ovelhas. Aí quando ele é chamado para ir para a guerra, ele é chamado para fazer o quê? Levar queijo. Mineiro. Foi levar queijo. Gente, mas não é possível. Todo mundo vai para guerrear e eu vou para fazer o quê? Levar queijo. Você não foi chamado para pregar, você foi chamado para servir. Você foi chamado para arrumar alguma coisa? Não, também não vou não. Se fosse para lutar, até ia. Mas agora para levar queijo? Não vou. Você vai percebendo que isso tudo eram entraves, eram tropeços que o diabo estava colocando para Davi ficar sentido e preso nele mesmo. Por quê? Porque isso ia desligá-lo da graça. Aí ele foi.
Chega lá, o irmão dele, já te contei, recebeu ele muito bem. E falou, o que você está fazendo aqui, ô abençoado? Ele desviou do irmão, chega lá em Saul, Saul fala para ele, você não serve, irmão, muito novinho. Isso tudo são entraves. Por quê? Porque nunca mais a vida de Davi foi a mesma depois de Golias. E o diabo sabia disso. Tem um Golias que muitas vezes foi colocado diante de você. Por quê? Porque Deus quer usar Golias para te levar para o propósito de Deus. Ele vai usar Golias para te catapultar, para te levar para aquilo que ele tem, para colocar diante de todo Israel aquilo que ele queria fazer. Mas o diabo quer te reter antes de Golias. Então eu quero te dizer, você não vai deixar isso acontecer. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala com a pessoa certa. Se a equipe de louvor puder subir, pastor. Eu queria falar o último ponto com você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Aguarde o quarto dia. O que aconteceu no quarto dia, pastora? O seu quarto dia pode ser hoje. Mas o que foi o quarto dia? Aí nós vamos lá para Lázaro. A Bíblia diz que Maria e Marta e Lázaro eram amados de Jesus. A Bíblia deixa claro, Jesus os amava. Ele sempre ia na casa deles, comia com Marta, com Maria, com Lázaro. E aí, de repente, Marta manda um recado, Marta e Maria mandam um recado para Jesus. E fala para ele, Lázaro está enfermo. Eu preciso que você venha vê-lo. E aí, na hora que ele faz isso, Jesus sai assim, imediatamente. Não, você lembra da história. O que a Bíblia diz? Que ele se demorou ainda mais 2 dias. Você consegue imaginar a angústia de Marta e Maria? Vocês avisaram para Jesus que ele estava muito enfermo? Que estava morrendo? Avisamos. Você falou para ele que eu precisava dele aqui assim, urgente. Você falou com ele que era assim, imediato, que não tinha opção, que não tinha tempo. Avisamos. É possível. E por que ele não veio até agora? Será que ele não está vendo? Você nunca fez essa pergunta? Gente, será que Jesus não está vendo o que eu estou passando? Será que Jesus não está vendo essa circunstância? E aí o Senhor no segundo dia fala então para eles, agora nós vamos lá. Nós vamos lá acordar Lázaro. E aí quando ele chega lá, você percebe que Marta e Maria não estavam bem. Maria nem quis ver ele. A Bíblia diz que Jesus chegou, ela nem levantou. Por que você acha, irmãos? Porque ela não quer falar não. Não veio na hora, você agora também não quer. Ficou lá, mal. E Marta foi falar, porque Marta não aguentava, né? Falou, não, eu preciso falar, preciso conversar com ele. E aí ela falou para ele, se o senhor tivesse vindo, ele não tinha morrido. Né? Mas o senhor não veio, né? Entre outras palavras. E aí Jesus falou para ele o seguinte, para ela. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Glória a Deus pelo amém. E ela disse, eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá. Aí o que ele falou no final? Crês nisto? O que ele estava falando para ela? Você crê que eu sou poderoso para fazer algo que você nunca viu? Você crê que eu sou poderoso para fazer algo além do que você está pedindo, pensando ou imaginando? Mas aí, ele vai conversando, ela fala, vamos tirar a pedra. Fala, então deixa eu resolver. E aí ele fala, vamos tirar a pedra. O que ela fala? Senhor, mexe com isso não. Já é o 4º dia. Já cheira mal. Tem circunstância que Deus resolve fazer na sua vida e você fala, Senhor, vamos mexer com isso mais não. Já está no 4º dia. O que tinha que azedar, já azedou. Ele já morreu, o povo está aqui para velar ele. O Senhor tinha que chegar, não chegou, agora deixa para lá. Não é assim que às vezes a gente pensa? É assim que às vezes a gente pensa. Mas eu quero te dizer, existe um 4º dia. Para nós, já acabou o tempo. Mas para Deus, é o tempo exato para fazer um milagre.
É você que decide, porque ele perguntou, você crê? Ele está perguntando hoje para você. Você crê? Tem muita coisa na minha vida que eu não sei em que dia que eu estou, mas eu falo, Senhor, tem que chegar esse quarto dia logo. O que é o quarto dia? É um dia de ressurreição. É um dia de cura. É um dia de libertação. Você lembra da filha de Jairo? Ele estava lá querendo apressar Jesus, vamos comigo, que minha filha está morrendo. E aí chega a mulher hemorrágica e conta a história inteira. E aí chegam para ele e falam assim, não adianta orar mais não, irmão. Jesus demorou. Ela já morreu. Não tem circunstância assim? Não adianta mais entrar nesse jejum não, pastor, que bobagem. Já morreu. Não tem mais saída. E aí Jesus fala para ele o quê? Crê somente. Não acabou o tempo. Eu ainda estou aqui. Eu vou resolver. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar com você. Eu queria que você... Eu falei para você muitas coisas que você sabe. Nenhuma dessas coisas que eu falei são novas. Mas eu queria te ajudar a lembrar. Porque são palavras, são verdades que fazem toda a diferença na sua vida. Eu queria que enquanto esse louvor poderoso toca, você começasse a falar. Comecei falando sobre isso. As suas palavras, elas têm poder no mundo espiritual. Eu criei, por isso eu falei. Se você tem dito coisas que não condizem com aquilo que Deus tem para você, você vai cancelá-las agora no mundo espiritual. E você vai começar a declarar, você vai começar a falar, você vai começar a colocar diante de Deus tudo aquilo que está no seu coração. Você vai começar a liberar, Senhor, eu creio, essa dívida já foi paga. Senhor, eu creio, essa pessoa já nasceu de novo. Eu creio, esse meu filho já teve uma experiência com Deus. Eu creio, meu marido já voltou para casa. Eu creio, essa criança já foi curada. Eu creio que essa dívida já foi sanada. Eu creio que essa pessoa já foi liberta. Eu não sei qual o milagre que você está orando nessa tarde, mas eu quero te dizer, você crê. Se você crê, eu vim aqui nessa tarde só para te dizer, não é tarde demais. Jesus está aqui para mudar a sua circunstância e Ele vai fazer isso hoje. Começa a falar isso para o Senhor.